Oi, eu sou Luciana Jaber e hoje eu quero te ensinar a fazer molde para costura criativa, e a gente vai trabalhar com essa pecinha aqui, que é o estojo para lápis. Essa aula já está gravada lá no meu canal do YouTube, então se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Então eu quero te ensinar a projetar essa parte interna. Lógico que a gente vai riscar toda a peça, mas eu quero te ensinar a projetar como que você precisa pensar quando você vai projetar uma peça nova. E aí eu vou te ensinar a fazer esse cálculo aqui dentro da peça e tirar todas as medidas dela. E aí, vamos lá? O que eu acho mais interessante na parte de modelagem é você conseguir transformar, às vezes, um mesmo molde em outras peças e deixar o seu produto muito mais exclusivo, deixar suas peças muito mais diferenciadas. Essa é a grande sacada da modelagem e eu quero fazer você ficar totalmente independente em relação a molde. Vem para aula comigo! Nesse caso eu tô com a peça na mão e aí a gente vai tirar a medida dela e eu vou passar essa medida lá pro quadro, tá? Você vai passar aí pro papel. Mas eu quero também te mostrar que independente de você ter a peça na mão ou não, você pode ficar totalmente independente para fazer os seus moldes, desde que você entenda como é que se faz para jogar essas medidas no papel, tá bom? Então, essa peça aqui eu vou abrir e vou medir ela. Eu sempre trabalho com margem de costura de meio centímetro. Nunca trabalho com margem de centímetro maior, tá? Por quê? Porque a costura fica com acabamento melhor, não fica sobrando tanto tecido lá pra dentro. Não tem necessidade de trabalhar com margem de costura de 1 centímetro. Normalmente a margem de costura de 1 centímetro que é usada é para roupa, porque aí folga um pouquinho, sempre fica aquele pouquinho de tecido para poder folgar se precisar, o que não é o nosso caso, né? A gente vai fazer a peça, costurar e não tem o que folgar depois, né? Então, meio centímetro é mais do que o suficiente para deixar o seu trabalho bem acabado e é uma margem ótima para trabalhar. Então, eu abri aqui a minha peça, ó. Essa peça, ela tem 18 centímetros, então eu vou trabalhar com 19 centímetros, porque meio centímetro aqui, meio centímetro aqui, tá? Então, 19 centímetros por, ela tem 22, então mais 1 centímetro, meio para cada lado, 23 centímetros. Então, a primeira coisa que eu faço, já para não esquecer, é colocar essa medida, poder enxergar aí, 18 por 23 centímetros, tá? Então, já coloca num cantinho aí a medida, para você não ter que ficar voltando e medindo de novo, tá? Então, joguei essa medida lá. Agora, a medida aqui de dentro, o que é importante? Ela vai ser a mesma medida, né? Porque uma precisa encaixar na outra para poder costurar e desvirar a peça. Se fosse uma peça com viés, seria exatamente o mesmo processo. Mas aí aqui, ela precisa ter um espacinho aqui, ó, tá? Para poder fazer essa dobra, né? Porque se os dois bolsos ficassem emendadinhos aqui, ele ia ficar esquisito, não ia, além de não ficar bonito, poderia inclusive esse acabamento aqui atrapalhar nessa dobra aqui, tá? Então, ó, eu vou deixar aqui uma margem no meio de 1,5 centímetro a 2 centímetros mais ou menos. O resto vai se transformar em bolso. Então, eu marco o meio, tá? Aí, vou jogar 1 centímetro para cada lado, o resto é bolso, tá? Então, vamos fazer isso na prática para ficar mais fácil de entender?
Então eu vou pegar um esquadro. Sempre que a gente for fazer uma modelagem, a gente precisa ter um esquadro. É isso que garante que o seu molde tá todo certinho e que não vai dar problema. Então, pega o hábito de usar um esquadro. Esse esquadro aqui, ele tem esse ângulo de 90 graus, tá? Então, é esse ângulo que a gente precisa. Se ele fosse um esquadro maior, ou se ele fosse aquele outro esquadro, porque esse aqui é o de 45 graus. 45 graus com ângulo de 90, tá? Tem o outro esquadro que ele é de 65 graus com ângulo de 90. Tanto faz você usar um ou outro, o que importa é esse ângulo aqui que a gente vai usar, tá bom? Então, ó, eu vou colocar o meu esquadro aqui e vou fazer essa marcação principal aqui. Vou jogar essa marcação, é ela que vai me garantir que o meu molde vai ficar todinho no lugar, tá? Então, joguei essa medida lá. Eu agora vou jogar as medidas que eu tenho, que a gente pegou aqui, ó, 18 por 23. Agora, essas medidas poderiam ser maior? Poderiam. Poderia ser, por exemplo, 20 por 25. E não tem uma proporção. Você vai riscar, ficou ali do tamanho que você vê que cabe lápis, que cabe o que você quer ali dentro, ou maquiagem, se for o caso para maquiagem, aí ela precisaria ser um pouco maior, né? Então, você joga as medidas que você quiser no papel. É essa liberdade que a modelagem dá pra gente, né? Então, ó, vou jogar 23 centímetros em uma linha, vou fazer um traço, tá? E vou jogar 18 centímetros na outra linha. Também vou fazer um traço. É muito importante que seja traço, porque esse traço ele vai te dar apoio depois para puxar a outra, para puxar a reta, na verdade, né? Então, um traço apoia o outro, vou mostrar como. Então, se esse lado tem 23 centímetros, esse outro lado precisa também ter 23 centímetros, tá? Então, vou colocar 23 centímetros aqui e vou fazer o tracinho. Percebe que eu agora tenho dois tracinhos aqui, ó, na mesma posição? Então, um vai servir para apoiar o outro. Aí, eu vou apoiar ele aqui, ó, e puxar a minha reta. Puxei a minha reta. Agora eu posso marcar os 18 centímetros aqui para poder puxar a outra reta lá, ó. Olha aí, o molde tá pronto. Olha que simples que é fazer um molde. Aqui agora, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar a régua, tá? Para poder esquadrar aqui para fazer essa parte arredondada desse molde. Para fazer essa parte arredondada, eu vou usar um transferidor, tá? Mas pode ser também um compasso, pode ser um pratinho, tá? Você pode se virar com outras coisinhas redondas que você já tem aí, tá? Então, ó, vou encostar o transferidor nas linhas e vou arredondar. Agora, olha só, aqui ele vai me dar uma curva maior. Na parte de dentro do transferidor, ele vai me dar uma curva... Vixe, ficou grosso aqui. Ele vai me dar uma curva menor, tá vendo? Então, você só vai ver se você quer ele maior ou menor, não tem problema nenhum. Lembra que quem manda no molde é você. Então, você pode escolher se você quer mais aberto ou mais fechadinho, não tem problema. Se liberta, como diz a minha amiga T. Pires, tá? Então, vou fazer isso nos 4 cantinhos.
Toma cuidado para encostar bem direitinho na linha, para que o molde possa ter essa sensação de continuidade, tá? Então, ó, o meu molde principal tá pronto. Muito simples, né? Tá prontinho aí. Então, esse molde aqui, ele representa o corpo da peça, tá? Agora eu vou fazer a parte interna. Mas na verdade eu vou riscar porque o molde vai ser o mesmo. Eu vou riscar a parte interna aqui dentro só para que eu possa localizar e achar o tamanho do bolso do tamanho certinho que eu quero. E aí eu vou fazer o molde do bolso em seguida, tá bom? Bom, então para achar aqui esse molde, eu vou medir, achar o meio, 9 e 9. Vou ligar os pontos aqui, ó. Liguei os pontos. Agora eu vou jogar 1 centímetro para cada lado, para que eu possa achar o tamanho bem certinho do bolso que eu quero. Ó. Então, isso aqui vai ficar livre dentro da minha peça, tá? Isso aqui é o bolso, então eu vou precisar riscar agora um molde exatamente desse tamanho para poder fazer o bolso, que vai ser um bolsinho de plástico. Então aqui, ó, eu vou fazer um bolsinho de, deixa eu medir certinho, 7 centímetros, pelo tamanho que a gente já tinha colocado aqui, que é 23. Então, eu vou esquadrar novamente e vou fazer um bolso de 7 centímetros por 23, tá? Se não quiser esquadrar, até pode usar essa parte aqui que já tá esquadrada. Eu vou fazer isso, tá? Então, vou jogar só as medidas agora aqui, 7 centímetros, 7 centímetros aqui em cima, só tô marcando o tracinho, porque minha régua ainda tá solta, eu não posso riscar, só posso riscar quando eu tenho os 2 tracinhos de apoio, tá bom? Então, ó, já tenho os 2 tracinhos de apoio, vou aproveitar e marcar onde é que tá batendo 23 centímetros aqui, para poder fechar essa outra parte. Fechei essa outra parte, vou arredondar também. E essa parte já é o bolsinho. Então, vou pegar aqui, ó. Arredondei o cantinho. Esse molde aqui, ó, esse molde aqui é o molde do bolsinho. Esse outro molde maior é o molde do corpo da peça. E essa peça só tem 2 moldes. Só isso. Olha aqui, ó. Ela só tem o molde do corpo, que é esse que a gente riscou, e o molde do bolso. E aí, o que que vai acontecer? Esse aqui a gente vai cortar uma vez tecido e uma vez forro. Esse aqui nós vamos cortar 2 vezes plástico. Só isso. Não é muito mais fácil do que a gente imagina fazer molde? Se eu quisesse transformar essa mesma peça aqui, ó, numa necessaire assim, ó, já viraria uma necessaire de bolsa. Inclusive eu tenho ela, eu ensinei essa necessaire de bolsa num curso da Educar.
E tem uma carteirinha também com esse mesmo modelo aqui lá no meu canal do YouTube também. Então, eu peguei justamente esse mesmo molde, só que na hora de costurar, eu costuro ele dobrado no meio. E aí, o que eu preciso fazer? Calcular dessa mesma forma o bolso que vai ficar desse outro lado aqui, ó. Porque aí o formato do bolso interno vai ser diferente. Mas a forma de calcular vai ser exatamente a mesma. Vai pular o espacinho do meio. Normalmente esse espacinho do meio eu pulo a mesma largura do zíper. Como eu aqui usei um zíper de 3 centímetros, mas quando ele termina, depois que costura, ele fica com 2 centímetros, por isso que eu pulei 2 centímetros aqui no meio, tá? Porque eu não costuro meio centímetro aqui e meio centímetro aqui do zíper. Então, na hora que eu costuro, no final dele, ele vai ficar com um espacinho aqui de 2 centímetros. E aí é esse espacinho que eu vou deixar aqui no meio livre, sem bolso, sem nada, tá? Para que ele possa ter esse jogo, para que a peça ela fique com um acabamento super bonito e que ela realmente funcione. A peça ela precisa ser uma peça que seja realmente funcional. Aproveita também já para se inscrever lá no meu canal do Telegram, tá? A Lu Jaber tem um canal no Telegram, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Lá eu sempre posto todas as novidades, tudo quentinho, tudo fresquinho, que você não viu de repente em alguma rede social, lá você não perde. Ficam todas as postagens, materiais que eu entrego para vocês também. Então aproveita se você não tá lá no canal do Telegram, aproveita, já entra no canal do Telegram. E aqui também tem as minhas, na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais para que você possa seguir se você gostou do meu trabalho. E aí curte, compartilha, até o próximo vídeo.